Você já ouviu alguém dizer que sexo é coisa de jovem? Ou então que depois de uma certa idade, o corpo simplesmente desliga esse lado da vida? Pois é, talvez você até tenha começado a acreditar nisso com o tempo, ouvindo essas ideias repetidas por aí, mas hoje eu quero te convidar para uma conversa sincera, sem tabus, sobre um assunto que continua sendo parte da vida, menos mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Porque a verdade é que, apesar do que muita gente pensa, sexualidade não tem prazo de validade. E não, ela não precisa desaparecer conforme o cabelo fica branco ou os aniversários vão se acumulando. Na verdade, muitas pessoas descobrem uma nova fase, até mais prazerosa e tranquila, justamente depois da aposentadoria, dos filhos criados e da correria da juventude. Mas para que isso aconteça, é preciso quebrar alguns mitos, e são mitos fortes, que a sociedade carrega há décadas, até séculos. Mitos que silenciam desejos, alimentam inseguranças e muitas vezes fazem com que a pessoa se afaste da intimidade, não por falta de vontade, mas por aquilo que não pode mais. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre os 3 maiores mitos envolvendo sexo na terceira idade, principalmente, porque eles estão completamente errados. Vamos falar com leveza, com respeito e com naturalidade, como deve ser. Afinal, o que é natural não precisa ser escondido. Então, vamos começar pelo mito número 1, que talvez seja o mais comum de todos. Você já ouviu isso? Idoso não sente mais desejo. Esse é um daqueles mitos que parece inofensivo, mas pode causar um dano profundo. Quando a gente escuta essa frase com frequência, começa a duvidar das próprias vontades. Será que tem algo errado comigo por ainda sentir vontade de ter intimidade? Algumas pessoas se perguntam em silêncio, mas a resposta é clara. Não, não tem nada de errado. Desejo sexual não desaparece com a idade. O que muda é a forma como ele se manifesta menos, e isso é completamente natural. Com o tempo, o corpo passa por transformações, sim. A produção de hormônios se altera, a energia pode diminuir, algumas questões de saúde podem aparecer. Mas isso não significa o fim da vida sexual. Muito pelo contrário. Muitas pessoas relatam que, depois dos 60, passaram a se conhecer melhor, a se libertar de pressões e inseguranças que tinham quando eram mais jovens. O corpo pode não ter o mesmo ritmo de antes menos, mas o toque, a conexão, o carinho e o prazer continuam vivos. E mais, podem se tornar ainda mais profundos, porque agora existe mais liberdade, mais paciência, mais tempo e menos pressa. Uma pesquisa recente, realizada com pessoas acima de 65 anos, mostrou que a maioria ainda tem interesse em sexo e sente desejo. Então, se alguém tentar te convencer do contrário, lembre-se disso. Sentir desejo é humano, e isso vale para qualquer idade. Agora, é importante fazer uma pausa aqui e lembrar que cada pessoa é única. O desejo sexual pode variar ao longo da vida, por muitos motivos, não apenas pela idade. Às vezes ele diminui por causa de estresse, cansaço, problemas no relacionamento, uso de medicamentos ou doenças, mas tudo isso pode ser conversado, tratado e cuidado. Não é a idade por si só que apaga o desejo. Na verdade, muitas vezes, é o preconceito que faz isso. É como se a sociedade dissesse: você já viveu o que tinha para viver. Agora é hora de se aposentar até da intimidade. Mas quem disse isso? Quem disse que o carinho, o toque, o prazer precisam parar depois de certa idade? Isso não faz sentido. E mais do que isso, essa ideia nos afasta de algo que é fonte de bem-estar, de conexão emocional, de alegria e até de saúde. Sim, saúde. A vida sexual ativa menos dentro do que é possível e confortável para cada um. Menos traz benefícios reais, melhora a autoestima, reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, melhora o sono e até ajuda na circulação. E veja só, tudo isso sem nenhuma contraindicação. Portanto, se você sente desejo,
se sente vontade de viver momentos de intimidade, saiba que isso é absolutamente natural. E se, por algum motivo, esse desejo estiver mais fraco, isso também pode ser natural e merece ser acolhido com carinho, sem culpa ou vergonha. O mais importante é entender que a sexualidade não é algo que vence. Ela se transforma, amadurece e pode continuar sendo uma parte linda da vida. E aqui vai um lembrete importante. Nunca é tarde para redescobrir o próprio corpo, o próprio prazer e a própria liberdade, em qualquer fase da vida. Agora que começamos a desmistificar esse primeiro mito de que idosos não sentem desejo, é hora de continuar essa conversa, porque tem outros mitos por aí que merecem ser desmontados. E o próximo é daqueles que, além do falso, pode até assustar muita gente desnecessariamente. Segundo mito, é como a gente vinha dizendo, tem certos mitos que são tão repetidos por aí que acabam virando verdade na cabeça de muita gente. E isso é perigoso, porque esses mitos não só atrapalham a vida afetiva, como também plantam medos que não têm fundamento algum. E um desses mitos é este aqui: sexo na terceira idade faz mal para o coração. Essa ideia já afastou muitos casais da intimidade por puro medo. Tem gente que depois de uma cirurgia, uma infarto ou um susto com a saúde, ouve alguém dizer: agora nada de esforço, viu? Nada de se empolgar demais. E isso é logo interpretado como um veto total à vida sexual. Mas a verdade é que, em muitos casos, isso é um exagero. E às vezes é até um mal-entendido. É claro que, se a pessoa está enfrentando uma condição de saúde delicada, especialmente do coração, o acompanhamento médico é essencial. Mas sabe o que os próprios médicos dizem? Que o ato sexual, em termos de esforço físico, se compara a subir 2 lances de escada. Isso mesmo, não é uma maratona, não é um triatlo, é um esforço moderado, natural, que o corpo pode suportar, especialmente se ele já lida bem com atividades leves no dia a dia. Então, se você sobe uma escada sem passar mal, caminha no mercado, varre a casa ou faz uma caminhada no quarteirão, é muito provável que o seu coração também esteja preparado para momentos de intimidade. O que acontece é que o medo, especialmente depois de um episódio de saúde mais sério, pode travar não só o corpo, mas também a cabeça. Isso é compreensível, mas o medo não deve ser alimentado por mitos. Ele precisa ser enfrentado com informação verdadeira, com conversa e, se for preciso, com apoio médico e emocional. Aliás, a vida sexual saudável pode até ajudar na recuperação. Já existem estudos mostrando que a intimidade, o afeto e o prazer liberam hormônios como a endorfina e a ocitocina, que ajudam a reduzir a pressão arterial, aliviam dores, combatem a ansiedade e melhoram o humor. Isso tudo, claro, dentro dos limites do corpo de cada um. Então, se você passou por algum problema cardíaco, a melhor coisa que pode fazer é conversar com seu médico de confiança, com clareza e sem vergonha. Pergunte mesmo: doutor, eu posso voltar a ter uma vida sexual? Como posso fazer isso com segurança? Essa conversa é parte do cuidado com a saúde. Não deve ser um tabu, nem um motivo de constrangimento. E para quem não tem nenhum problema grave, mas carrega um medo só porque ouviu alguém dizer que sexo dá ataque cardíaco, o recado é simples: sexo não faz mal para o coração. O que faz mal é viver com medo, tensão e solidão. E mais, o sexo na terceira idade não precisa ser igual ao que era quando se tinha 20 ou 30 anos. Ele pode ser mais leve, mais calmo, com mais carinho, mais presença. Não precisa ser corrido, nem ter pressa. O toque pode durar mais. O olhar pode falar mais. A respiração pode ser mais tranquila. E isso não é menos prazeroso. É diferente. E diferente pode ser muito melhor. Muita gente, depois dos 60, descobre uma nova forma de se relacionar com o próprio corpo. Uma relação menos apressada, com mais entrega, mais escuta, mais atenção ao outro. E isso é maravilhoso. Só que, infelizmente, esse mito de que sexo faz mal para o coração ainda ronda muita gente. Ele transforma,
Um momento que poderia ser de conexão, de alegria, de amor, e uma fonte de medo e insegurança. E isso não precisa ser assim, porque no fundo, o coração não pede só cuidados médicos. Ele também precisa de carinho, de afeto, de toque, de abraço, de pele com pele. Isso também faz parte da saúde do coração e da saúde da alma. Então, se você está se cuidando, se sente bem. Se tem vontade de viver sua sexualidade, não se deixe paralisar pelo medo. Escute o seu corpo. Converse com os profissionais certos e, acima de tudo, lembre-se, o prazer não é um privilégio da juventude. Ele é um direito da vida, em qualquer fase. E falando em prazer, em vontade, em conexão, tem mais um mito por aí que precisa ser derrubado. Um que, infelizmente, afeta muitas mulheres menos, mas também atinge homens. Um mito que mexe com a autoestima, como a imagem do próprio corpo e com a ideia do que é ser atraente depois de uma certa idade. Vamos falar agora de um dos mitos mais cruéis, talvez não pelo que diz em voz alta, mas pelo que insinua em silêncio. Ele ronda pensamentos, se esconde atrás de olhares no espelho e muitas vezes acaba sendo aceito como uma verdade. Triste é aquele velho mito que diz assim: depois de certa idade, ninguém mais vai te achar atraente. Esse pensamento pode doer fundo e ele aparece de muitas formas. Quando alguém evita se arrumar porque já passou da fase, quando uma mulher deixa de comprar uma lingerie bonita, ou quando um homem evita olhar alguém nos olhos por achar que está velho demais para isso. Mas deixa eu te dizer algo do fundo do coração. Atração não tem idade. O que atrai de verdade não é o número no calendário. Não são os cabelos tingidos ou as rugas no rosto. O que atrai de verdade é presença, é brilho no olhar, é autoestima, é carinho, é segurança. E tudo isso só melhora com o tempo. Se a gente se permitir, é claro que o corpo muda, a pele muda, o cabelo muda, o ritmo muda. Mas será que isso te torna menos atraente? Ou será que a gente apenas aprendeu a ver beleza de um jeito muito estreito, muito limitado, baseado em padrões que só favorecem os mais jovens? A verdade é que muitos desses padrões foram impostos. Dizem que beleza é ter pele lisa, músculos, firmes e zero marcas. Mas quem disse isso? Beleza pode ser um sorriso sincero, uma conversa boa, uma mão que acolhe, uma presença que acalma. E sim, o desejo também se nutre disso, de afeto, de história, de intimidade. E quanto mais a gente acetaquemi, com as marcas do tempo, com as vitórias e os tropeços, menos mais a gente se torna inteiro. E gente inteira atrai, gente inteira brilha. Se você está se sentindo invisível ou desacreditado no amor, quero te lembrar de algo importante. Você ainda pode ser amado, ainda pode desejar, ainda pode ser desejado. E não, isso não é ilusão. E, desde que você comece a olhar para si com mais compaixão, muitas mulheres, por exemplo, foram ensinadas a associar sensualidade à juventude. Depois da menopausa, algumas acham que sua feminilidade acabou. Mas isso é um engano profundo. O corpo muda sim, e pode haver desafios, ressecamento, mudanças hormonais, até queda no desejo. Tudo isso é real, mas também é tratável. E mais importante do que tudo, nada disso te tira o direito de se sentir bonita, desejada e viva. Da mesma forma, muitos homens enfrentam mudanças como a disfunção erétil e acabam se fechando, achando que falharam ou que perderam a virilidade. Mas a virilidade verdadeira não está em uma performance perfeita, menos está na entrega, no respeito, na conexão com o outro. E a medicina hoje oferece muitos recursos para lidar com essas questões. Mas antes de tudo, é preciso lidar com o preconceito, com o julgamento, com o peso de achar que acabou, porque não acabou. Sexo, nessa fase da vida, pode até ganhar um novo significado. Pode ser mais calmo, mais criativo, mais livre de expectativas. Pode ser mais divertido, pode ser mais leve, porque não precisa provar nada a ninguém. É preciso fazer sentido para quem vive. Então, se você se olha no espelho
e pensa: quem vai me querer assim? Eu te convido a trocar essa pergunta por outra. Quem poderia deixar de amar alguém que carrega tanta história, tanto aprendizado, tanta verdade no olhar? Você merece se sentir bem na própria pele. Merece viver o amor de forma plena, inclusive o amor físico. Merece viver a intimidade com segurança, com prazer e sem vergonha. Porque a idade não é um obstáculo, é só um número. O que conta mesmo é como você se sente por dentro. E se por acaso você estiver em um relacionamento, vale a pena abrir espaço para conversa. Falar sobre o que mudou, sobre o que machuca, sobre o que ainda dá prazer. Intimidade também se constrói com palavras e muitas vezes é no diálogo que a chama reacende. Agora, se você está sozinho ou sozinha, saiba que nunca é tarde para se permitir viver algo novo. Tem muita gente que reencontra o amor aos 60, 70, até 80 anos. E não porque estavam procurando desesperadamente menos, mas porque estavam abertos. E estar aberto é a parte mais bonita da maturidade. Olha, a gente vive numa sociedade que insiste em colocar limites onde não precisa, que diz: isso não é mais para você. Mas quem decide o que é ou não para você é você. E se você ainda sente vontade, curiosidade, afeto, alegria, então isso é para você sim. Esses mitos sobre sexo na terceira idade foram criados para te limitar, mas hoje a gente falou sobre eles para te libertar. E se você chegou até aqui, parabéns, porque só de ouvir essa conversa até o fim, você já deu um passo enorme rumo à sua liberdade. Então, me conta aqui nos comentários. Você já acreditou em algum desses mitos? Já enfrentou alguma situação parecida? Sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Vamos criar esse espaço de troca, sem julgamentos, só com acolhimento e verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e perceber que não estão sozinhas nessa jornada. E lembra, você tem o direito de viver sua melhor fase agora, com liberdade, com prazer, com autoestima e com amor. Viva a sua melhor vida, menos em qualquer idade.